Isso. Então, uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Wilde Cardoso, trabalho aqui na Agência Nacional de Águas, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Estamos aqui para finalizar a alocação de água do Sistema Hídrico Brumado Riacho do Paulo para o período 2022-2023. Então, nós começamos essa reunião 2 dias atrás, no dia 16, hoje é dia 18 de maio, às 14h40. Então, vamos iniciar aqui. Eu gostaria que aquelas pessoas que estivessem com outras aí em grupo fizessem a apresentação de todos os participantes. Inicialmente, o primeiro aqui da lista é a comissão gestora. Romão, por favor, se apresente junto com os presentes aí, com os participantes aí na sua sala. O microfone ligou. Boa tarde a todos. Meu nome é Romão, eu represento os usuários na coordenação tríplice da comissão gestora dos dois açudes. E presente aqui à sala nós temos o Ricardo Juvelino, que é o secretário da Agricultura e de Livramento, membro da comissão. Nós temos Jânio Soares, que é o representante da Prefeitura Municipal de Livramento. E temos o seu Elias, que é membro do Conselho Administrativo da DIP. No momento, só são os presentes. Obrigado, Romão. Senhor Dilton, por favor, pode se apresentar? Dilton. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Dilton Aguiar, represento as associações comunitárias do município de Livramento. Você pode repetir, Dilton, que falhou aqui o som para mim. Boa tarde, eu sou Dilton Aguiar, represento na comissão gestora, desde a sua fundação, as associações comunitárias de Livramento. Ok, muito obrigado. Edgar. Boa tarde, eu sou Edgar Machado, trabalho na ANA, com o Wilde na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Edgar, se apresentou? Sim, Wilde. Eu sou Edgar Machado, trabalho com o Wilde na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água da ANA. Obrigado. Eu não sei se é o meu sinal que está falhando, que falhou aqui o som. Gonçalo Ferreira, por favor. Boa tarde a todos. Sou Gonçalo Ferreira, represento a Câmara Municipal de Dom Basílio. Obrigado, Gonçalo. Jean Vitor. Jean, técnico do INEMA, Unidade Regional Sudoeste, membro também da comissão gestora. Obrigado, Jean. João Soares. Boa tarde, senhores e senhoras. João Soares, representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lagoa da Escola, Dom Basílio. Tem mais alguém junto contigo aí, João? Participando? Tem sim, Wilde. Boa tarde, sou Cláudio Bonfim Soares, representante também da Associação dos Produtores Rurais de Lagoa da Escola. Ok, obrigado. Josimar Chaves. Boa tarde, Josimar Chaves, representando o SAAI de Dom Basílio, Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Vocês estão ouvindo, Josimar? Ouvindo. Eu não te ouvi, Josimar. Boa tarde, Boa Josimar tarde. Chaves, representando o SAAI de Dom Basílio, Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Ok, agora eu entendi. Márcio Lessa. Boa tarde, estou representando aqui a Defesa Civil do município de Rio de Contas. Mais nada. Tem mais alguém com você aí, Márcio?
Boa tarde, vereador Dilemardo, representante da Câmara Municipal de Rio de Contas. Boa tarde, eu sou Raquel, representante da Secretaria de Meio Ambiente e também membro da comissão. Ok, obrigado, Raquel. Ricardo, por favor. Boa tarde, Wilson. Romão já me apresentou aí, Ricardo, Secretaria de Agricultura e Livramento da Senhora. Ok, obrigado, Ricardo. Aqui nós temos, acho que era a Secretaria deve ser lá de Dom Basílio, não é isso? Secretaria de Dom Basílio? Tiago Soares, boa tarde a todos, representando a Secretaria Municipal de Agricultura e Comércio Thiago. de Dom Basílio, substituindo Thiago, Fabiana, o suplente de Fabiana, que hoje não pôde estar presente por motivo de força maior. Pediu para justificar a sua ausência. Você pode repetir, Thiago? Tiago Soares, suplente de Fabiana, da Secretaria Municipal de Agricultura e Comércio de Dom Basílio. A mesma pediu para substituí-la e justificar a sua ausência por motivo de força maior. Você pode apresentar as outras pessoas que estão aí contigo na sala? Sim, comigo aqui estão João Soares, Cláudio Bonfim Soares, o vereador Gonçalo Ferreira, a vereadora Zorizete Oliveira, o senhor Juraci Fagundes, da Aprovale, o senhor Rodrigo Araújo, advogado e membro da comissão, Josimar, Rodrigo, representante do Poder Público, e Josimar, do SAAI, e João Bonfim Soares, do Sindicato Rural de Dom Basílio. Ok, obrigado, Thiago. Silvia Cristiane. Boa tarde a todos. Silvia Cristiane, da Coordenação de Recursos Hídricos, DIRAN do INEMA, Salvador. DIRAN, fala para o pessoal o que é DIRAN, Silvia, por favor. Diretoria de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental. Ok, obrigado. Nada. Nós temos aqui a Secretaria de Meio Ambiente de Rio de Contas. Seu Wilde, a gente já se apresentou. Apresentou Walter Brito, por favor. Walter Aqui Brito. Boa tarde. Boa tarde a todos e senhoras. Aqui é Walter, representando o Denox. Zorizete, por favor. Boa tarde a todos. Zorizete Oliveira, vereadora em Dom Basílio, representante na comissão gestora dos açudes, representando a Casa Legislativa de Dom Basílio. Eu queria saber... Ok, obrigado, Zorizete. Eu queria saber de todos se vocês estão me ouvindo bem, se não está falhando o sinal. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, Wilde. Estamos ouvindo bem. Nós estamos ouvindo bem, Will. Maravilha, então tá bom. É porque de vez em quando está falhando o meu áudio aqui. Mas então vamos lá. Nós temos aqui do município de Rio de Contas, Livramento, Dom Basílio, Denox, INEMA, né? Eu acho que a única entidade, os agricultores, quem está faltando aqui é a Embasa, né? Mas vamos ver se ela chega ainda para a nossa reunião. Na segunda-feira passada, nós fizemos aqui um apanhado geral da situação, né, dos reservatórios aí da região, e nesse apanhado foi informado para os senhores, né, que, como os senhores já sabem também, da grande quantidade de água que está armazenada hoje lá no Luiz Vieira,
lá em Rio de Contas, né, também o açude Brumado, e no açude Riacho do Paulo. De forma que nós não temos hoje, em ambos os açudes, dificuldade em atender a todos os usos, né? Essa situação ela é muito boa para que a gente possa, né, se preparar e se planejar coletivamente para que essa situação hoje de fartura de água ela seja também uma oportunidade da gente trabalhar junto, né? Todos os 3 municípios, a ANA, o INEMA e assim por diante. Então, nós traçamos na reunião passada alguns cenários, né? E para mim ficou claro que o cenário, tanto do Brumado quanto do Riacho do Paulo, é aquele cenário verde, ou seja, a gente tem que liberar as águas necessárias para todos os usos que dependem dessas águas, né? E para isso, então, a gente preparou um termo de alocação de água com essa distribuição, que eu vou mostrar para os senhores. E nesse termo de alocação de água, eu já incorporei nessa minuta vários encaminhamentos para que a gente possa, então, tirar dessa situação hoje de fartura d'água uma situação mais à frente também de bom funcionamento dos reservatórios, tá? Nós discutimos muito sobre isso, né? E também ficamos de discutir hoje também sobre 2 propostas que vieram frente à alteração de marco regulatório, uma que foi expressada aí pelo pessoal de Rio de Contas, no sentido de fazer com que a gente tenha a operação do Luiz Vieira, também chamado Brumado, para a proteção da cidade de Rio de Contas em situação de muita chuva, tá? Criando ali um tipo de volume de espera. Então, a ideia trazida pelo pessoal de Rio de Contas foi essa, de que além de se preparar para a seca, a gente também tem que se preparar para inundações. E, como eu tinha dito, nós também recebemos uma sugestão de mudança do marco da Prefeitura de Dom Basílio, né? Na verdade, foi dos membros da comissão gestora que estão em Dom Basílio, solicitando que as águas do Brumado pudessem atender também essa parte mais ajusante do Rio Brumado, entre o Riacho do Paulo e Rio São João. Então, nós vamos, inicialmente, tentar fechar aqui o termo de alocação de água, e, fechando o termo de alocação de água, a gente passa a fazer uma breve discussão aí, tanto por parte de Dom Basílio quanto de Rio de Contas, dessas propostas, né, para que a gente possa entender as propostas melhor e dar encaminhamentos, né? Como os senhores sabem, as senhoras sabem, nós não temos nessa reunião nenhum poder de fazer alteração do marco regulatório, mas a gente pode e deve dar encaminhamento às sugestões que venham, né, para aprimorar aí sempre o que a gente tem hoje para guiar as nossas alocações de água. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Se a gente tem a primeira parte da reunião, que é o preenchimento do termo de alocação de água, e na segunda parte da reunião, a gente faz, então, essa discussão inicial das propostas que vieram sobre mudança no marco regulatório. Ok? Podemos seguir assim? Vocês concordam? Ok? Vamos lá? Então, já que não houve nenhuma manifestação contrária a essa proposta de pauta, nós vamos, então, dar início aqui à apresentação do termo de alocação de água. Ô, Wilder. Pois não? Na apresentação das propostas na reunião de janeiro... Pois não, na apresentação de propostas na reunião de segunda-feira, teve a inclusão de um volume de água destinado para o município de Rio de Contas para atender a parte turística. E eu não vi você mencionar nada. Consta no novo cenário? Não, eu vou mostrar para vocês a proposta que a gente trouxe
para a discussão no termo de alocação. A gente não fez essa cenarização, porque a tentativa basicamente um dia, né, Romão? Seria começar a liberar, pelo que eu estou entendendo, na sexta-feira, para no sábado ficar com a cachoeira e fechar no domingo, né? Algo assim. Essa proposta, nós não fizemos a simulação dela, tá? Mas a gente não tem dificuldade em discutir isso também, não, tá? Vamos discutir isso junto com o termo de alocação, pode ser? Certo, Igor. Tranquilo? Zorizete, o meu áudio continua falhando, Zorizete? Falhou aí de um pouquinho. Novamente, talvez melhore. Não conseguimos nem ouvir o que você falou agora. Então, eu vou sair e entrar novamente. Tá bom. Para ver se melhora. Vou sair e entrar novamente. Só um minutinho, gente. Entrei novamente. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Okay. Sim. Ok, então vamos ver se não falha agora o som. Então eu vou então colocar aqui na tela o termo de alocação, né? E com a proposta que o Romão trouxe, né, nós vamos discutir juntamente com isso aquela ideia de soltura de água para a cachoeira lá de Rio de Contas. Pode me confirmar se está na tela aí o termo de alocação? Ok. Ok, obrigado. Então, nós temos aqui o termo de alocação de água para o período 2022-2023, Brumado, Riacho do Paulo, né? Esse termo de alocação ele tem vigência de junho de 2022 a maio de 2023, né? Ele é oriundo das reuniões que a gente está realizando dia 16 e 18 de maio de 22, e todo o material da alocação e as gravações dessas reuniões estão disponíveis nesse link Alocação de Água, que é só clicar aqui que a gente chega lá na gravação, tá? Então, vamos iniciar, então, pela situação do Brumado, né? Usos sujeitos à resolução conjunta ANA e NEMA 589, ou seja, é o marco regulatório, o reservatório está cheio, né? Ele está acima da cota 1026, está sangrando, ele está, então, na situação do estado hidrológico verde, né? Em que todos os usos podem ser permitidos. No caso do Riacho do Paulo, a previsão é que ele chegue, ele já começou a baixar, a previsão é que chegue em 30 milhões, 30,8 milhões no final do mês de maio, também está na situação verde, né? E nós temos previstos aqui alguns usos no entorno do reservatório, para cerca de 160 hectares, né? E mais os usos a jusante, tá? Então, essa é a situação. A gente conversou aqui na reunião passada sobre aquele estado hidrológico verde, e o que nós colocamos aqui, o abastecimento público da Embasa, pegando lá no reservatório Rio de Contas, de 15 litros por segundo, ela tem uma
teria a possibilidade de captar mais, mas esse tem sido o consumo mensal observado. No entorno do reservatório, nós temos alguns usos também, de 5 litros por segundo, temos cerca de 70 litros por segundo, que a Embasa capta para alimentar aqui Livramento de Nossa Senhora e outras comunidades, e a outorga máxima do perímetro irrigado é de 1.479 litros por segundo. Tá? E ainda, além desses usos todos, nós temos a vazão mínima para usos a jusante. Essa vazão mínima para usos a jusante era de 414 litros por segundo, usos que estão previstos no Parque Regulatório, desde o Luiz Vieira até a confluência com o Riacho do Paulo. Tá? Ou seja, a ideia é liberar 2.000 litros por segundo para essa situação que está prevista lá no reservatório Brumado. Aqui a gente tem a primeira discussão que a gente pode ter. Tá? Como foi colocado aí para os senhores, nós temos hoje uma vazão, na verdade, em torno de 200 litros por segundo, que é liberada toda vez que não está havendo a captação do perímetro. Tá? E a gente está colocando aqui 414 litros por segundo, ou seja, mais do que o dobro. Então, se a gente pegar essa vazão, a maior, aí durante 7 dias, nós temos 1.400 litros por segundo, tá? Em torno disso. O que seria suficiente para a gente poder liberar durante um dia e fazer com que a cachoeira aí da região de Rio de Contas pudesse funcionar, provavelmente abrindo essa água aí ou cedinho no sábado ou no final da tarde de sexta-feira e fechando a água aí na manhã de domingo. Então, com essa vazão, seria possível organizar essa operação. Tá? Basicamente, nós teríamos aí cerca de 30 horas de reservatório com uma vazão maior, e nos outros dias ela continuaria com aquela vazão mínima que a gente tem praticado aí nos últimos anos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria discutir aqui com os senhores. O que vocês acham, gente? A gente mantém isso, a gente pode separar essa proposta aqui em 2 pontos, ou seja, uma vazão mínima de 190, e uma vazão liberada durante 30 horas para finais de semana em que não haja finais de semana, Ou seja, a gente sabe que hoje isso não é necessário, mas durante a estiagem isso pode vir a ser necessário para poder garantir o funcionamento disso. Ou seja, nós teremos aqui cerca de 224 litros por segundo, em média, para isso. Vocês conseguiram me ouvir? Sim, está normal. Conseguiu me ouvir? Wilde. Pois não? Wilde. Quem está falando? Vereador de Lemardo, de Rio de Contas. Pois não, vereador. Essa proposta é uma proposta minha com a Secretaria de Turismo para que a gente tenha esse volume de água nas cachoeiras nos finais de semana e não sei se eu pedi pessoal para fazer aqui para mim essa alocação e não sei se constou os feriados, que temos alguns feriados aí durante a semana e nós temos esse fluxo de turismo também nos feriados, E ver como é que a gente pode dividir essa alocação.
Esse valor, viu, Márcio? É Márcio, né? É isso? Dilemardo. Dilemardo. Desculpa, é porque por causa o celular aqui está mostrando Márcio. Tá? Viu, vereador? Esse valor, a gente vai ter que otimizar isso. O que eu proponho aqui que a gente calcule, Márcio? Por enquanto estiver sangrando, não tenho por que se falar nisso, né? É isso? Tá? Então, nós temos aí praticamente, provavelmente, de julho até novembro, mais ou menos, que é o período em que essas chuvas não acontecem de forma alguma. Certo? Isso. Tá? E depois de novembro até abril, elas às vezes falham também. Então, a gente pode calcular mais ou menos o número de dias que isso seria possível, e a gente passa para vocês um número de dias, e vocês distribuem esses números de dias de acordo com a conveniência. Pode ser que seja 2 dias numa semana, pode ser que seja um na outra, tá? O importante é ter o volume, né? Um volume destinado para isso, que vai ser menor do que se fosse toda final de semana durante o ano todo. Aí eu vou ter que calcular. Eu não calculei isso, mas a minha proposta é a gente calcular, ver qual que é o volume geral, distribuir isso em número de dias e passar para vocês o número de dias. A comissão gestora acompanha esse número de dias e vai, diríamos, abatendo cada dia que for liberado isso. O que vocês acham dessa proposta? Ótimo. Ô, Wilde. Pois não, vamos. Olha, para facilitar o entendimento, no atual cronograma de irrigação do projeto, a barragem é aberta de segunda a sábado. Então, essa necessidade para atender a Cachoeira do Fraga lá em Rio de Contas, seria a parte do dia do sábado e o dia de domingo. Feriado, durante a semana, a gente irriga normalmente. Não tem por que preocupar com feriados, a não ser o domingo e parte do sábado. Porque a água para irrigação no dia de sábado ela é fechada lá na barragem 10 horas da manhã. Então, aí, a partir daí, se discutiria o volume para atender o turismo no município de Rio de Contas e Livramento. Pode ser, Márcio? Só isso. Márcio, entendeu aí, Márcio? Porque de segunda a sábado está resolvido. Nós entendemos. No meio da semana, é bom deixar registrado, porque vai que o feriado caia num dia que esteja correndo só a lâmina ecológica, e aí necessite, para a gente usar esse nosso volume, né, que vai ser destinado. Então, assim, nós só vamos usar se for necessário. Caso não seja necessário, não será usado, né? Mas é bom deixar calculado já. Romão, é o seguinte, pode acontecer de chover na região, ou chover aí na parte de baixo, em Livramento, e não ter a água lá em cima. Pode acontecer isso. Então, nesse momento, o que eu estou entendendo que o vereador está querendo é o seguinte: quando vocês estiverem fechados, porque choveu e não está precisando irrigar, que vai ter a possibilidade deles abrirem num feriado durante a semana para poder operar a cachoeira. Tá? Por isso que eu acho que é bom a gente... Está claro, ficou claro. Ok, porque aí essa água, gente, ela vai atender tanto o pessoal da cachoeira quanto os usos no Brumado até mais para baixo, né? É uma água que não vai, diríamos, ser exclusiva para a cachoeira, ela não vai se perder, inclusive ela vai até Dom Basílio, né? Uma parte dela, tá? Principalmente enquanto estiver chovendo, né?
Tá? Então, podemos fazer assim, eu vou reescrever isso aqui, tá? Eu vou definir aqui número de dias com 1.599 litros por segundo. Então, a gente define isso, passa para a comissão gestora vai acompanhar isso e vai estabelecer, então, a contabilidade do número de dias que vai sendo abatido toda vez que acontecer. Ok? Tranquilo? Então, vamos para frente. Então, isso aqui a gente ajusta. Vamos lá. No item 2.2, as defluências do reservatório brumado para atendimento ao perímetro irrigado serão definidas pela ADIB, podendo ser realizadas por pulso, observado o limite do volume anual a partir da vazão média definida na tabela 3. Isso é como a gente está operando hoje. A ADIB tem um limite de volume, ela usa isso de acordo com o planejamento dela. A gente não se mete nessa organização interna da ADIB. Tá? Essa vazão para a ADIB é para atender aquele canal. Né? Então, o item 2.3 é para deixar claro que a vazão destinada ao perímetro brumado contempla também as demandas para abastecimento das comunidades rurais e da sede de Dom Basílio, e poderá ter seu valor nominal ajustado pela ADIB para atender a demandas específicas ou a sazonalidade dos usos, mantida a vazão média anual. Né? Eu tinha colocado aqui no item 2.4 que a Prefeitura de Rio de Contas se articulará com o perímetro irrigado para definir o calendário que permita o atendimento simultâneo das demandas do perímetro com a manutenção da vazão suficiente para as cachoeiras. Como nós já colocamos essa proposta ali no quadro, nós podemos retirar isso, ou seja, vai ficar autorizado aí uma descarga, né, o número de descargas por ano, e esse número de descargas, então, vai ser operado aí pelo DENOX, articulado com a comissão gestora, dentro desse número máximo de dias. Ok? Ok? Tem alguém? Só uma dúvida. No caso, isso vai ser articulado com a comissão ou já vai ficar direto com o DENOX? Direto com o DENOX. Não, já fica tudo já liberado, ou seja, é só para que o DENOX avise a comissão gestora que vai acontecer. Tá? Só isso. Tá. Não, já fica autorizado, aí o DENOX e a prefeitura definem a soltura. Mas é importante, viu, vereador, que toda vez que essa liberação acontecer, que isso seja contabilizado, né? É uma vazão menor, mas pode acontecer algum acidente, né? Então, é bom que as pessoas saibam que isso vai acontecer, vocês podem divulgar aí na cidade. Tá? Mas, inclusive, essa vazão também, a gente calculou aqui também para uma vazão de segurança, até que não é nada de volume muito alto para, assim, caso de causar acidentes. Né? Acidentes na cachoeira, infelizmente, o lugar é acidentado já por si só, entendeu? Então, essa questão do volume de água que a gente está pedindo aí é um volume que sempre teve na cachoeira, né? As pessoas banhistas sempre usou, e não, de certa forma, a questão de segurança, as pessoas estão meio que acostumadas. Agora, que está na vazão de controle, né? A gente não pediu uma vazão muito alta, para justamente pensando na segurança mesmo dos turistas. E não colocar, aí colocando o termo também, pode colocar assim como liberado para o turismo, né? Cachoeiras e ao turismo de Rio de Contas. Para ficar bem claro. Entendi. Ok, deixa eu colocar lá em cima, então. Então, ou seja, na verdade, a finalidade aqui, né? Vamos colocar para ficar bem claro aqui, ou seja, utilização para o rio e para as cachoeiras
visando o atendimento ao turismo. Atendimento ao turismo. Ok? Ok. A gente melhora essa redação. Estou fazendo muito rapidamente aqui, tá? Tá Zorizete, por favor. Wilde, é importante você fazer uma alteração aí, porque dentro do período desses 15 dias, não vai ser possível descarga para atender a necessidade do rio, da Riacho do Paulo, para manter o rio em estágio corrente. E diante disso aí, tem que ser garantida uma soltura, e se não resolvida até a necessidade ser atendida, tem que ter garantia de que também vai ter soltura para Dom Basílio. Porque no caso Dom Basílio aí não está contemplado, é o que a gente questionou sobre as alterações, porque no marco regulatório, até o presente momento, só cita confluência com o Riacho do Paulo, não cita a necessidade do município de Dom Basílio, das comunidades rurais de Dom Basílio, a jusante do rio. Então, aí agora vamos analisar isso aí e ver as correções necessárias. Ok, Zorizete, nós vamos discutir o Riacho do Paulo em seguida, e depois a gente vê lá o que nós já colocamos sobre isso, tá bom? Tá? Nós estamos atentos a essa questão, viu? Ok? Vamos lá. Um minutinho. Wilde, repete novamente, por favor, porque a gente não conseguiu ouvir, não. Ok, nós vamos... essa questão aí, como eu falei para você, do Riacho do Paulo para baixo do atendimento, né? Isso nós vamos priorizar o atendimento via Riacho do Paulo, né? E estabelecer um prazo aqui para que as questões relativas ao reservatório estejam resolvidas. Se isso não tiver resolvido nesse prazo, a gente faz um ajuste necessário, tá bom? Tá? Ouviu, Zorizete? Agora? Que prazo? Wilde, qual seria o prazo? Porque, no caso, a gente sabe que daqui a uns 15 dias a necessidade já pode ser percebida aqui no município. E aí, agora, como é que vamos atender os nossos ribeirinhos? Porque até o momento aí, você pontuou cada detalhe, cada ponto, a necessidade de Rio de Contas, a necessidade de Livramento e a necessidade de Dom Basílio. Então, a gente quer saber isso. Ok. Nós estamos avançando. Isso está mais à frente no termo de alocação. Deixa eu acabar de ler, depois a gente conversa, tá bom? Eu vou continuar aqui no termo de alocação, que nós vamos passar para discutir essa questão também. Ok? Vamos lá? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui... esse aqui são... existe, não sei se vocês conhecem, né? Ali no sítio Safulu, tem uma estação fluviométrica da ANA, e se vocês podem verificar lá as cotas e as vazões, se quiserem conferir aí o que está sendo praticado por meio dessa tabela 4, tá? E aqui nós acrescentamos este ano uma tabela 5, que mostra em números e cotas qual que é a previsão para a descida do reservatório, né? Brumado. Ok? Isso aí é só para mais informação. Agora vamos ao Riacho do Paulo. Né? Riacho do Paulo, né? Durante a vigência desse termo, os usos de recursos ISO associados ao reservatório Riacho do Paulo ficam limitados ao expresso na tabela 6. Tá? O que é que diz a tabela 6? Ela fala que nós temos 80 litros por segundo para o entorno, como eu disse, 160 hectares mais ou menos, e temos aqui
8,2 milhões de metros cúbicos para ser utilizado do Riacho do Paulo esse ano para o atendimento ao pessoal de jusante, tá? Então, são 8,2 milhões de metros cúbicos. É bastante água, né? Isso equivale aos 260 litros por segundo, tá? Nós vamos avançar aqui, depois eu entro na discussão que a Zorizete nos trouxe. Ou seja, fica proibida a construção de novos barramentos e ampliação de barramentos existentes na bacia hidráulica do reservatório Riacho do Paulo. Tá? Isso continua, como vocês sabem, tem vários barramentos ali, muitos deles estão hoje submersos, e a gente vai fazer durante esse período de agora até o final do ano, em operações que nós não vamos divulgar, né, com antecedência, uma fiscalização para verificar a regularidade de todos os usuários do entorno do Riacho do Paulo, conforme sugerido aqui pelo colega do INEMA, né? Isso vai ser uma ação conjunta da ANA e espero contar com o apoio também do INEMA. Com relação ao funcionamento do Riacho do Paulo, nós conversamos hoje com o engenheiro Raimundo Guete, que é o coordenador estadual do DENOX aí na Bahia, e ele me garantiu que as obras do Riacho do Paulo iriam se iniciar pela recuperação dos equipamentos que permitem a saída da água. Já começou a recuperação pelo equipamento da válvula, e eu pedi para ele também, como eu já falei com o servidor do DENOX aí em Livramento, que foque também na recuperação da comporta de montante, tá? Para que, a partir de julho de 2022, né, 1º de julho de 2022, né, essa infraestrutura já esteja disponível para soltura por pulsos, tá? Para soltura por pulsos. Então, nós temos aqui um período de agora até 1º de julho de 2022, em que nós esperamos poder atender a essa região aí do Dom Basílio, seja com as águas que estão já sendo defluídas naturalmente, né? Ou, se for o caso, né, a partir de 1º de julho, com uma alteração nesse termo de alocação para atender também, como foi feito o ano passado, via Luiz Vieira. Só que essa questão nós vamos trabalhar junto com o DENOX. A gente quer que esses 8,2 milhões... Dá licença, eu estou falando. Isso, então deixa eu concluir aqui, por favor. Tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui 8.200.000 metros cúbicos, mais do que quase o triplo do que a gente pensou ano passado, né, para ser usado, e esse uso deve estar disponível a partir de 1º de julho, ok? Então, os usos da água do Riacho do Paulo serão realizados respeitando as cotas e volumes mínimos dessa tabela. Como nós vamos controlar isso? Pelo volume disponível nessa tabela. Então, enquanto mês a mês, a gente quer que esse volume seja respeitado para que as águas continuem a descer. Elas podem descer em pulsos, sem nenhum problema, ou podem descer uma vazão maior para atender a todo mundo aí do Rio Brumado até a região de São João, tá? Então, essa é a proposta que a gente está trazendo para vocês aí do Riacho do Paulo. Então, nós vamos abrir aqui a manifestações, né, dos presentes. Quem gostaria de comentar? Zorizete, por favor. Wilde, você pontuou aí esse volume a partir de 1º de julho de 2022.
como eu lhe falei, provavelmente por esses 15 dias já necessita de água no rio. Como é que vamos fazer? E também, você não incluiu aí no termo a proibição da captação por reservatórios pulmões. E isso a gente já vinha pedindo desde as outras alocações, e durante a soltura tem que ter esse comprometimento para garantir que a água chegue ao pequeno. Senão, ela não chega e não atende realmente a quem precisa. Ok. Vamos lá. Eu queria ouvir o INEMA, o Jean, sobre essa questão do bombeamento aí para os reservatórios pulmão. Jean, você está aí nos ouvindo? Jean não está aí? Deixa eu ver se o Jean entra aqui, porque essa questão, Zorizete, nós temos que resolver isso junto com o INEMA, sabe? Só um minutinho, deixa eu pedir para ele entrar aqui. Oi. Wilde, na verdade, esse pedido ele tem que constar no termo de alocação para que o INEMA faça cumprir, porque, do contrário, nós vamos viver as mesmas situações, igual o ano passado, com água reservada nos pulmões e os pequenos sofrendo. A água que veio, os grandes donos de motobomba puxou tudo, jogou para os reservatórios e os pequenos perderam suas lavouras, tudo. O prejuízo de Dom Basílio foi incalculável. Não, e, inclusive, prejudica também os outros ribeirinhos, que são ribeirinhos também pequenos do município vizinho. Então, tudo isso, eu acredito que tem que ser atentado aí agora. Já constar no termo de alocação e que o INEMA faça cumprir esse item que esteja no termo de alocação, juntamente com a comissão. Não, ok, eu acho que... Dorizete, todo mundo é a favor disso. Eu só queria, antes da gente definir isso, que o pessoal do INEMA se manifestasse sobre isso, principalmente a turma aqui da região, né? Tá? Que é quem cuida disso de frente. Eu já mandei outro zap aqui para o Jean, ele estava na reunião, caiu. Eu não sei porque que está vendo, mas não tem problema, não. Eu acho que nós vamos colocar essa questão da seguinte forma, né? Existe, né, aí a Silvia e a Clélia podem me corrigir, do INEMA. Existe uma legislação na Bahia que obriga a todos os outorgados maiores a terem um dispositivo de medição de vazão captada, tá? Esse dispositivo, ele é obrigatório e a gente precisa fazer com que ele esteja instalado para poder saber e controlar a quantidade de água. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa, eu não sei se a Clélia e a Silvia podem me ajudar aí sobre essa questão. Vocês podem comentar isso, Clélia e Silvia? Sobre essa obrigatoriedade. Wilde, só uma pergunta antes. Quem são os ortogados aqui? Você tem como passar essa relação para a gente poder acompanhar junto? Sim. Só um Porque até o momento a gente desconhece. Ok. Só um minutinho. Vamos lá. Jean? Você está me ouvindo agora, Jean? Eu tinha caído, mas eu retornei. Fui citado em algum momento? Você foi citado várias vezes aqui, por mim. Ah, por mim. Porque ela retornou agora. Tá bom, mas o Jean é o seguinte, nós estamos aquele caso que todos nós conhecemos aí, das captações das grandes bombas aí na região, tá? Então, tem duas questões. Primeira questão é que foi colocado aqui que o pessoal aí da região gostaria de saber quem são os outorgados aí no Rio Brumado, né? Se essa relação dos outorgados pode ser passada
para o pessoal, para que eles saibam quem são os outorgados, tá? A gente tem feito isso, essa outorga do INEMA, né? Então, as outorgas da ANA a gente passa agora, sem nenhum problema. Então, acho que é importante mesmo dar transparência para isso, inclusive o nome, a coordenada, a vazão que pode ser retirada, né? Isso aí é a primeira questão. A segunda, só já vou fazer as 3 perguntas, você responder de uma vez. A segunda é com relação àquela obrigatoriedade de instalar medidor de vazão para os outorgados, tá? Essa é a segunda pergunta, né? Se existe um decreto, parece na Bahia, ou lei, que obriga isso. Isso. E o terceiro é com relação a eventual pulso. Então, a Zorizete lembrou, né, como a gente fez o ano passado, que se for necessário um pulso, né, que esses pulsos serão acompanhados de uma restrição ao bombeamento, né, naquele momento em que acontecer o pulso. Não está previsto o pulso no Brumado, mas pode acontecer sim no Riacho do Paulo, entendeu? Isso vai, se acontecer, ou seja, a gente tem que deixar já previsto no termo de alocação que se acontecer o pulso, né, essas captações, naquele momento, vai ficar interditada. Então, são essas 3 perguntas para você, por favor. Ok. A questão da relação dos outorgados nesse trecho, ela pode ser solicitada tanto via comissão quanto pela própria alocação. Isso pode ser disponibilizado para acesso de todos, é informação pública. É que como os sistemas ele tem um certo grau de familiaridade para a pessoa conseguir acessar essas informações, é melhor que ela já venha sobre uma forma de planilha ou tabela para que tanto a comissão possa ter acesso, como os próprios municípios também. No caso já existe regulamentação do INEMA quanto ao segundo item, que seria os hidrômetros. O que acontece, na verdade, é que a maioria dos usuários, quase a totalidade, não tem outorga. Então, como ele não tem outorga, ele não está usando uma das condicionantes, que seria a implantação do hidrômetro. Todos os usuários que têm reservatório pulmão, que são realmente os maiores, ele não tem outorga, porque não existe uma regulamentação ainda para que se possa fazer essa captação sazonal, que é uma derivação no período da chuva e acumulação em reservatórios. Então, já parte daí essa questão, já tem essa limitação de não ter regulamentação ainda para isso. E aí a gente poderia, no caso, se for agora no termo de alocação, definir isso. Seria a disponibilidade pelo INEMA da relação dos outorgados no trecho que seja aí de Rio de Contas até a confluência com São João. É uma informação que a gente, com o setor de regulação do INEMA, vai ser disponibilizada para todos. Não, deixa eu ver se eu entendi. Os outorgados, nós vamos colocar aqui que isso vai ser disponibilizado para todo mundo, nome, coordenada, volume, mensal ou anual. Então, a gente coloca isso. Sim. Com relação ao medidor, vocês não têm como exigir o medidor deles, é isso? Não, o medidor ele é exigido como condicionante da outorga. Agora, para o usuário que está irregular, é aquela questão, ela não ficaria essa questão de se for exigir, colocar na alocação implantação, aí o INEMA vai ter que operacionalizar isso, né? Que seria, mesmo para o não otorgado, mesmo que ele não tenha outorga, que ele implante o hidrômetro. É uma medida né? Porque o que acontece é que a maioria desses grandes usuários não tem outorga. Ele não tem hidrômetro também, porque é uma condicionante da outorga. Como ele não tem outorga, ele automaticamente também não tem um hidrômetro. Mas se o hidrômetro é exigido mesmo por não outorgado, aí o INEMA tem também que fazer essa aplicação, né, para esses usuários também não outorgados implantarem o hidrômetro. Tá, mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, depois eu passo aqui para o pessoal. Eu acho que se ele não está outorgado, ele está sujeito à penalidade, já. Isso, tá. Né? Então, ou seja, o que a gente pode colocar é que deve ser, então, feita uma fiscalização com a autuação daqueles usos irregulares. Ok. Porque se não tem autorização, não tem autorização. Né?
Não tem por que a gente falar em hidrômetro para quem não tem autorização. É essa a questão. É que precisa ser pensado na implantação, que eu acho que mesmo ainda não tendo a devida outorga, o hidrômetro seria importante para se ter uma noção também dos volumes armazenados nesses pulmões. Porque a gente está sem controle até desses volumes por conta de não ser hidrometadas as captações, né? Não, eu entendo. Só estou te falando o seguinte, eu não posso exigir de uma pessoa, não posso multar uma pessoa por excesso de velocidade se ela não tem carteira. Se ela não tem carteira, eu simplesmente não deixo ela dirigir. Entendeu? Estou falando, a lógica do trânsito é essa, né? Se o cara não tem carteira, não tem outorga, ele não dirige, né? Se ele está dirigindo, ele está sujeito a dois problemas. Um está dirigindo, o outro de excesso de velocidade, né? Ok. É nessa linha que eu acho. Então, eu acho que a gente tem que realmente colocar essa questão, porque isso aí, o pessoal de Dom Basílio, né, e o pessoal de Livramento também, já vem colocando isso há algum tempo, né? O grande problema que nós temos aí é que, como o rio é muito extenso e tem muitos barramentos, quando a água vai chegando, o cara põe uma bomba gigante, né? E às vezes é irregular e puxa toda a água e quem está para baixo fica sem água, né? Então, esse é o problema que você sabe. Tá? Então, vamos colocar isso no termo de alocação, vamos fazer uma redação disso, a gente faz, então, o ofício da ANA para o INEMA, solicitando as outorgas para divulgar e solicitando também que seja feita essa campanha local, no sentido de evitar que usos irregulares captem água aí no reservatório, no rio, né? Ok. Tá? E aí eu falei para o pessoal que essas campanhas a gente vai organizar a ANA e INEMA separado, de acordo com a nossa estratégia, tá? Lógico que não vão avisar ninguém, né? Mas quem tiver irregular vai ser visitado, né? Isso, e pode estar sujeito à penalização, né? O outro ponto é o seguinte, que ela lembrou, e vale o seguinte, a gente colocar aqui que durante os pulsos, né, de qualquer dos reservatórios, a captação seja interrompida. Eu acho que é importante isso, né, Jean? O que você acha? Isso. A gente observou naquelas últimas solturas a diferença de um pulso com as irrigações liberadas e o outro com as irrigações proibidas. E realmente teve um alcance muito maior quando foram proibidas as irrigações no trajeto. Teve, na prática, uma diferença grande. Então, com base no resultado já observado, é interessante manter a suspensão das irrigações no período de pulso. Seria uma medida interessante. Ok. Bom, então é o seguinte, eu espero... vamos passar, então, para os participantes, que nós ficamos conversando aqui, todo mundo ouvindo. Só queria saber se vocês concordam com isso que a gente está acertando aqui, Ana e Nema. Relação de outorgados, campanha para combater o uso irregular e mais interrupção da captação durante pulsos. Vocês concordam com isso? Alguém tem alguma discordância? Estou ouvindo. Essa proibição de captação no momento dos pulsos é só para quem tem bombas grandes. Pois não? Pode repetir? Essa proibição de captação no momento das descargas é para que tipo de usuário? Pois é, a ideia, como os pulsos são por pouco tempo, Romão, né, seria para todos os usos, porque é muito difícil definir agora o pequeno e o grande. Todo mundo ficaria, nesse período, tá, impedido de fazer a captação, todos. É o mais simples, por causa da situação. Ficou claro? Ficou claro? Ficou. Ok. Bom, eu acho que é a melhor dos mundos, né, Jean? Isso mesmo, seria a interrupção de todos os usuários, de pequena a grande. Porque senão nós não temos condição. Então, nós vamos fazer os ajustes aqui no nosso
no nosso termo de alocação. Então, lá. Então, fica proibida a construção de novos barramentos, fica proibida a captação durante a soltura, a descarga de água por pulsos, os reservatórios, quanto durar a operação, para quaisquer usuários no Rio Brumado. Ok? Com relação a ao encaminhamento aqui... Wilde? Pois não? Na verdade, aí, essa alteração em questão da captação não seria somente nos pulsos de soltura, seria durante todo o período, até chegar o próximo período chuvoso. Porque se os pulmões estão cheios, para que eles captarem do rio, jogarem para dentro dos pulmões, seca o rio e os ribeirinhos ficam sem água? O problema é o seguinte, Orizete, vamos ser bem objetivos. Nós temos que ver a possibilidade de cumprimento disso. Por que a gente solta água em pulsos? Nós soltamos água em pulso para ela chegar o mais longe possível, no menor tempo possível, enchendo todos os barramentos até o São João. É para isso que se solta por pulso. Tá? Atualmente, a gente não tem condição ainda de cumprir essa regra que você está propondo, porque para isso a gente precisaria ter um monitoramento dos pulmões, né, para que isso acontecesse. Então, é uma regra mais difícil de ser cumprida. Tá? Eu acho que avançar na regularização dos usuários, na colocação de hidrômetros e nessa proibição é o que é possível este ano. Entendeu? Nós não podemos complicar, porque se a gente complicar as regras, a chance dela não ser cumprida é ruim. E toda regra que não é cumprida, ela desmoraliza quem estabeleceu a regra. Você é vereadora, você sabe muito bem disso. Wilde, na verdade, assim, o que a gente está falando é em questão, assim, o pequenininho, o rio é o único reservatório que o pequenininho tem. O pequenininho, ele não tem reservatório para armazenar água como o grande. A questão é essa. A gente não está pedindo para proibir o grande de puxar para irrigar. Agora, a gente está pedindo para proibir de puxar para os reservatórios durante esse período de estiagem, que a água fique no rio e cada um fique puxando apenas para as lavouras, entendeu? Todos vão ter o direito de puxar, porém, diretamente para irrigar. Nada de puxar para reservatório. Deixa eu te falar como que a gente resolve isso na prática. Na prática, a gente resolve assim. Cada usuário... Isso, obrigado. Cada usuário tem direito a uma outorga para aquelas culturas que ele tem. Essa outorga dá direito a um determinado volume. Se a gente não tem medidor, a gente não tem como conseguir fazer cumprir isso. Então, nós temos, efetivamente, que sair da inércia. Qual que é sair da inércia? Regulariza, coloca medidor, e o usuário que tem pulmão, ele pode, sim, pegar a quantidade de água, desde que seja dentro do volume outorgado. O que está acontecendo hoje, Zorizete, é que se pega água muito além da outorga ou, às vezes, sem outorga. Então, esses são certos, entendeu? Só um complemento. Deixa eu lhe falar que só uma questão. Em relação à outorga, tanto você quanto o Jean falou, não tem, praticamente todo mundo não tem outorga. Então, se não tem outorga, como você citou aí, se eu vou dirigir, eu não tenho a CNH e eu cometo uma infração, eu estou errada. E, da mesma forma, se eu não sou outorgado e eu cometo uma infração desse tipo, eu estou errada, eu tenho que
ser punido pelas as minhas sanções, o que eu cometi. Então, é nisso aí que a gente está querendo entender e igualar os direitos. O grande puxa diretamente para a roça, o pequeno puxa diretamente para a roça durante esse período que não tem chuva, que no caso é a estiagem mesmo, mantém o rio cheio, mantém a vida do rio e mantém a vida dos pequenininhos e dos grandes. Agora, no caso... Lorizete, falhando. Não estou te ouvindo. Alô? Alô? Pois não? Oi, nós já temos mais de 1 hora de reunião e quase não avançamos nada. Viu? Não, tudo bem, nós estamos acabando já. Vamos lá. Calma lá, Roma. Calma aí, vamos lá. Vamos agilizar aí, conversa com o Lorizete para ela ser mais coerente e mais objetiva, porque está atrapalhando demais. Tá bom, vamos lá. Gente, seguinte, os Lorizete, nós não estamos te ouvindo, viu? Wilde, na verdade, eu fui desconectada da reunião, aí eu entrei depois novamente. Para maiores esclarecimentos, eu vou passar para o doutor Rodrigo falar também, viu? Ok. Rodrigo. Boa tarde, Wilde. Boa tarde a todos da reunião. Ô, Romão, eu acho que objetividade não está faltando às Lorizete. Só essa ressalva que eu estou falando com você aí. O INEMA e a ANA que está, não sei por que, não quer compreender. Eles mesmos colocam que nenhuma irrigante aqui tem ortoga e, ao mesmo tempo, que vai ver quantos ortogantes pode captar no leito do rio. Eu não entendo isso. Primeiro ponto. Aqui no Rio Brumado, eu desconheço alguma ortoga. Então, ninguém tem. Está todo mundo no mesmo nível. Segundo, interessante, o nome já diz, reservatórios pulmões. O que aconteceu? O ano foi bom, foi chuvoso. Os irrigantes, grandes irrigantes, que são poucos, a dezena, que o INEMA está careca de saber quem são, a comissão gestora também, e a própria ANA sabe quem são os donos do boi. Entendeu? É fácil chegar aqui e identificar um por um. Aqui a Secretaria da Agricultura do Basílio tem todos. Então não tem por que existir mais objetividade do que isso. Está entendendo? Outro ponto. Se o nome já diz reservatórios pulmões, subentende-se, estão todos cheios. Se vir aqui fazer uma vistoria em loco, vai observar, estão todos cheios. Inclusive, tem grandes irrigando capim, fazendo grandes plantações de pasto para pecuária, irrigando. Se você vir até Dom Basílio, você vai ver quem são. Produtores de Livramento, que é um dos maiores aqui. Está entendendo? Então, é fácil de identificar. O que a comissão de Dom Basílio está pedindo, e um simples pedido é o quê? Proibir que esses donos de propriedades de reservatórios pulmões não liguem, em hipótese alguma, o conjunto de motobombas para abastecer esses reservatórios. E nem tampouco também para irrigação, porque eles já têm a água lá. Então, desculpa, se for botar para eles irrigar também junto com o pequeno, as bombas deles captam mais. São bombas que têm vazão de saída de 150 a 250 milímetros. Então, a vazão é alta, é enorme. Entendeu? Vai secar o leito do rio facilmente. Com 10 dias, tá os pequenininhos aqui batendo na porta de novo, querendo mais água. Então, não suporta. Não vai ter nem o Rio São Francisco vai conseguir atender essa demanda. Então, o melhor ponto, a melhor razoabilidade é o quê? São 10 pessoas, entendeu? Esses 10 não podem sobrepor a coletividade que aqui está. E são os pequenos agricultores de bomba de captação de 2,5 CV, de 1,5 CV, que é 80% do município de Dom Basílio. Está entendendo? Então, nós
imploramos para que faça constar nessa alocação e que o INEMA, juntamente com a AMA e a própria comissão gestora, a gente acompanhe, fiscalize esse período, porque vai ser bom para todos nós, irrigantes. Se nós consumirmos o menor número possível desse volume que está na Luiz Vieira e no Riacho do Paulo, é óbvio que vai nos garantir anos para frente de irrigação. Não é isso que se fala em toda reunião, que nós não devemos cometer os mesmos erros. Então, esse foi um erro do passado. Vamos corrigir. Você está me entendendo? É esse ponto, é essa imploração que nós estamos pedindo, essa sensibilidade nessa reunião de alocação entre ANA, INEMA e DENOX, para que possa ser sensível nessa condição. Entendeu? É fácil de identificar quem é grande aqui. É simples. Entendeu? E eles não vão ficar sem irrigação, não, porque eles têm água e reservatório que garanta a produção deles por 2 ou 3 anos à frente. Está aqui para quem quiser ver. Está entendendo? Então, nós estamos sendo mais do que objetivo. Mais do que objetivo. Então, eu peço a sensibilidade de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Ricardo? Yuri, deixa eu falar ali na... Peraí, rapidinho. Seguinte, quando você falou do CNH, o CNH tem que estar para o grande, para o pequeno, para o médio, não interessa para quem. Legalizado, tem que ser legalizado todos. Concordo com você, claro, a gente tem que legalizar. Agora, Jean pode muito bem falar a situação que está, a situação da outorga do nosso estado. Nós temos um processo de 3 anos lá. Tem processo de 1 ano, tem processo de 2 anos. E processos solicitados. Eu sei que o INEMA, a quantidade de pessoas para analisar é muito pouca em relação à quantidade de outorga solicitada na Bahia toda, que é imensa, não é pequena. Concordo com eles não têm condições humanas de analisar, não tem, porque são muitos pedidos. Você olha só por aqui, da região de Livramento, Guanambi, quantos você tem, e não tem técnico suficiente. Conversei ontem com um dos coordenadores lá do INEMA em Salvador, o mesmo me colocou que está pior ainda, porque um técnico está de licença maternidade, outro técnico está afastado por problema grave de saúde, estou lendo aqui, viu? Outro teve uma fatalidade que morreu um técnico, aí ele botou o setor que já está sobrecarregado, Ricardo, imagine como está agora. Então a gente tem que ter um bom senso, como tem um pequeno, tem um grande. Claro, concordo de não utilizar a bomba no período de descarga, como você colocou, mas como, Zori, se o pequeno lá pode molhar, por que o grande aqui também não pode molhar e o médio? Grande quer dizer médio, porque aqui não tem grande, eu acredito que não tenha. Grande seria mais de 100 hectares, 200 hectares para o INEMA, pela quantidade de água outorgada. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um bom senso, não adianta a gente ficar nessa. Outra coisa, essa discussão de, porque vai soltar o que não vai soltar, o INEMA tem que ter um bom senso, ver a situação que está ocorrendo no município, porque tanto o grande como o pequeno tem que ser penalizado. Porque, mas o pequeno na ponta usa uma bomba de 80, mas tem que pedir uma outorga dele. Entendeu? Então, tipo assim, o que é uma CNH para A tem que ser para B. E eu quero, se o Jean puder falar aí sobre o INEMA, que ele tem conhecimento sobre isso, mais uma vez, deixo bem claro, sei do quadro técnico, que é um quadro técnico pequeno do Estado, não tem condições de analisar, porque são muitos pedidos. Uma vez que eu fui a Salvador, lá no ano passado, para ver uma outorga que eu solicitei há 2 anos atrás. Quando eu olhei a mesa do pessoal, eu mesmo me assustei. Então, eu sei do estresse que eles estão passando aí também. E aí eu pediria a Jean para ele ver o que é que ele fala também sobre essa situação do setor de outorga aí. Ele tem mais conhecimento que eu, pode dar um esclarecimento para a gente aí. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Gonçalo Ferreira, por favor. Oi, eu vou passar para o senhor Juraci, o presidente da Provale. Queria falar, viu? Boa tarde, Wildes. Meu nome é Juraci Fagundes Lopes. Represento a Associação Aprovale dos Ribeirinhos de Dom Basílio e tem 520 ribeirinhos cadastrados na Aprovale e incluído uns 20 também de Livramento.
Então, o que eu quero colocar, a tese, eu conheço o rio aqui como irrigante e trabalhador, e representa esses produtores rurais, ribeirinhos, eu conheço a palmo, da divisa de Livramento até a divisa do Rio São João. Tudo que o meu colega aqui, Rodrigo, colocou, eu assino embaixo, é a tese, e o nosso sofrimento é isso que ele colocou. Se os grandes reservatórios, que tem uma bomba de 200 milímetros, ligar no período em curso de soltura, o pequeno que está lá embaixo com uma bombinha de 2 CV e meio, 1 CV e meio, 3 CV, vai viver de quê? Porque o rio logo seca, com 10 dias seca. É isso, é minha colocação. Boa tarde a todos da comissão. João Bonfim vai falar, representante do sindicato. Boa tarde, Uide, boa tarde a todos e todas. Meu nome é João Bonfim, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom Basílio. Como nós estamos numa reunião virtual, não é uma reunião presencial, mas a gente tem que... ela tem que ser válida a mesma coisa como presencial. Como você sabe que nós precisamos ter o nosso planejamento. A gente precisa de ter o nosso planejamento, porque você sabe que parece que foi ontem, né? A reunião passada. E de lá até aqui, parece que não houve nenhum planejamento para as duas bacias. Você vê que a barragem do Riacho do Paulo, ela está aí até agora sem fazer nada, né? Nas válvulas aí da barragem do Riacho do Paulo. Então, o que a gente vê aí é que se a ANA e o DENOC têm essa maior responsabilidade para resolver esse problema, para ajudar os nossos irrigantes de Dom Basílio, como não foi nada resolvido assim, então a gente pede para que você veja isso daí e você tem que ajudar a gente nessa parte de água aí da barragem de Luiz Vieira. E a respeito dos reservatórios, dos pulmão, vamos supor, se tivesse os hidrômetros nessas bombas, quer dizer, que a água que captou, que já jogou no reservatório, não já tinha, vamos supor, ultrapassado o limite, e aí, como é que eles iam tornar a captar a água que está soltando para os pequenos? Porque os pequenos não têm reservatório. Então, o que a gente pede, a gente não está proibindo os donos de reservatório captar água, porque sabe que ele já captou a água, já está no reservatório, tem água para eles irrigar. O que a gente está pedindo é se liberou uma água, essa água que está liberando, para que está liberando? Porque os pequenos estão precisando, que eles não têm reservatório. Então, se a água que está liberando é para eles, então tem que deixar para eles no rio, para eles irrigando, porque não vai haver liberar água todo dia no rio, vai ter lá, ou é 15 dias, ou é um mês, de que forma vai ser liberada essa água. E se dá o direito dos grandes captar essa água, mesmo para eles irrigar direto na lavoura, não vai essa água ficar presa ali 15 ou 20 dias. Então, o que tem que pensar é isso, porque você sabe que o pequeno com o grande tem uma grande diferença. Muito obrigado. Obrigado. Jean? Só um complemento, rapidinho. Só um minutinho, o Jean está na sua frente, senhor Zé. Só um minutinho, tá? Jean? Só um esclarecimento, tanto para Rodrigo quanto para Ricardo. Quanto a Rodrigo, é o seguinte, existem usuários outorgados nesse trecho, não estão 100% irregulares, não. Existem um número de outorgados, e esse número é dinâmico, porque semana a semana são emitidas novas outorgas. Por isso que eu falei que nós temos que ver essa relação mais atualizada. E é isso que nós vamos apresentar. A questão quanto a Ricardo falou quanto ao setor. É um setor que a gente está com uma sobrecarga, isso é evidente, de processos, mas assim que a pessoa solicita sua outorga, é considerado que a pessoa está em processo de regularização. Então, cabe a todos que têm irrigação solicitar sua outorga, independente do tempo que ela vai ser analisada, porque você solicitando, você está com o seu processo sendo visto pelo órgão ambiental. Ele pode ser deferido ou indeferido, né? Mas você está em vias de regularização, e é uma forma até
de que o órgão tenha conhecimento de todos os pleiteadores, né, de outorga no Rio, né? Seria essa questão também. Aí, como no caso foi Rodrigo e Ricardo que fizeram essas observações, né? Era mais para responder a eles que, dessa forma aí, que a gente pode emitir essa relação, e para Ricardo, que todo mundo do município que quiser fazer o pedido, que ele aconselha a fazer, para que essa pessoa passe a estar em processo de regularização junto ao INEMA. É interessante que todos façam. Ok. Zorizete, depois Ricardo. Wilde, o que eu quero questionar é rapidinho. O amigo Ricardo, ele citou uma expressão meio, vamos dizer assim, não propícia para o momento, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Nessa situação aí, o que a ANA trabalha, o que as instituições trabalham é o regime de cuidade. O pequeno, ele precisa de um apoio para ele conseguir crescer e ter um apoio igual ao grande. Dessa forma aí, vamos estar dividindo, vamos estar continuando naquela separação, o grande é um direito, o pequeno é outro direito. Então, aí agora, no caso, a gente tem que analisar realmente a importância do trabalho de parceria, do trabalho de união, do trabalho de igualdade realmente, e trabalhar a necessidade dos pequenos. Não podemos olhar só com olhares para o grande. O grande ele já tem suporte, ele já tem estrutura. Se a gente for seguir dessa forma, a gente nunca vai chegar num consenso aqui, a gente nunca vai entender o porquê de uma comissão que já vem com tudo, vamos dizer assim, pré-estabelecido. Não pode ser assim. A gente está aqui em parceria, igual eu sempre falei, a gente tem as discussões, mas a gente tem que trabalhar em união, ou a gente trabalha em união, ou acaba no final tendo todos perdendo, todos morrendo por não ter uma estrutura firme para poder se unir, para poder se estruturar ali no momento da dificuldade. Vamos trabalhar isso, vamos olhar isso dessa vez, vamos pensar com bons olhos para essa situação. Muito obrigada. Obrigado. Ricardo? Ricardo? Vou ser rápido aqui. Josete, eu falei para o grande e para o pequeno, porque quando você tem a carteira de motorista, como você citou, tanto o grande como o pequeno tem que ter a lei e tem que seguir a lei. Pronto, eu não quero mais debater sobre isso, não vai adiantar para debater sobre isso. Segundo ponto, Yuri, agradecer a você, Jean, eu sei disso, sobre a situação do INEMA, reconheço, trabalho junto, trabalho em conjunto. Terceiro ponto, Yuri, o que eu acho interessante, quando o Zorizete fala, nós temos que ter união, nós temos que ter união. Eu não vi, Zori, você falar um minuto sobre a barragem, aqui a do Riacho do Paulo. Você escutou algum momento, Yuri? Porque até agora eu não escutei. Então, nós temos que ter um bom senso, não vamos fazer debater. Eu acho que o Yuri tem que centralizar mais. Eu acho que, Zori, se a gente ficar nessa aí, a gente não vai acabar a reunião nunca. Eu acho que você lá está com 30 milhões, então nós vamos descarregar tudo lá para depois usar cá. Vamos esperar, como o Yuri falou, um momento certo de julho, como ele está falando aí, que a empresa garantiu, com certeza absoluta, se Deus quiser, vai ser antes. Agora, eu acho que se a gente ficar nessa discussão, vai ser uma discussão que não vai resolver nada. Isso é minha opinião. Bom, senhores, obrigado, Ricardo, Zorizete. Vamos lá, vamos dar um encaminhamento para isso, que eu acho que o problema todos nós já sabemos, tá? Agora, quando não tinha água, ficava até assim complicado, falar assim, vou ter que dar outorga para todo mundo, porque não tinha água. Agora tem água, a gente precisa controlar a quantidade de água, tá? Então, essa é a questão. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui da ANA, no termo de alocação, que a gente pode estabelecer, nós vamos estabelecer o que nós devemos atender primeiro. Nós temos que atender a legislação, né? A legislação, ela proíbe que as captações sejam feitas sem outorga, tá? Isso nós não temos aqui como fazer diferente, ou seja, a captação não pode ser feita sem outorga, tá? Então, nós vamos, primeiro, vamos por parte. Vamos solicitar ao INEMA, num prazo rápido, para que a gente saiba todo mundo que tem outorga, tá?
onde estão, se são grandes, se são pequenos, e para divulgar para todo mundo aí saber. Segundo, nós vamos, viu, Jean e demais colegas do INEMA, tá? Vamos organizar a ANA e o INEMA, essa fiscalização, eu acho que a gente pode fazer isso conjunto também, viu, Jean? Não vejo problema, tá? A gente fazer essa fiscalização para notificar todos aqueles que não têm outorga, e, é lógico, iniciando pelos grandes, tá? Até porque eles são que interferem mais no processo. E a gente sabe que, provavelmente, como tem no marco regulatório, vocês viram lá que nós temos um limite para uso insignificante, né? Usos de 1,5 hectare para baixo, eles independem de outorga, né? Então, esses usos não é o caso aqui agora. Então, eu acho que a gente tem que estabelecer, sim, uma prioridade no sentido da regularização, que é o que dá mais resultado, né? É o que dá mais resultado, tá? Então, a gente vê as outorgas, verifica isso, e esse que não tem outorga, nós vamos fazer uma articulação lá com o setor de regulação, da diretoria de regulação, para, viu, Ricardo, priorizar a emissão das outorgas que já estão lá para ser analisadas, tá? Porque essa situação do Rio Brumado, ela é uma situação diferenciada, né? E isso aí, quem me falou isso foi um colega de vocês que trabalhou aí no INEMA, vocês devem estar lembrados do Luiz Henrique, vocês lembram? Que trabalhava no INGAR? Luiz Henrique, ele liderou um processo aí de regularização no Brumado há mais de 10 anos atrás. Tá? Então, essa região sempre foi complicada. E eu acho que ela não pode ficar em segundo plano. Eu acho que a gente tem que, se for o caso, conversar com a diretora-presidente lá do INEMA, pedir uma priorização para isso. Tá? Ou seja, se há uso irregular, ele não pode captar. Agora, se ele está em processo de regularização, ele tem que ser dado prioridade para sair essa outorga. Né? Tá? Então, vamos atuar nisso, viu, Jean? E o que eu proponho aqui no marco é só focar o seguinte, que fica proibida a captação sem outorga de direito de uso e para outorgados durante a descarga, né? Salvo para usos que independem de outorga, conforme definido no marco regulatório. Esse marco regulatório, como vocês sabem, é aquela resolução que eu já citei aqui na frente, tá? Então, usuários menores, tá? Eles têm o uso garantido pela lei, tá? E esses menores na Bahia são 0,5 litros por segundo em captação e vazão média anual, tá? Então, a gente estabelece isso, gente, como nós não conseguimos avançar mais do que isso, mas o que, por parte da ANA, eu acho que a gente vai conseguir avançar nesses termos, da transparência, fazer a campanha de regularização e proibir essas captações no período de pulso e obrigar a implantação, né, de hidrômetros para aqueles maiores, principalmente, né? Tá? Então, vamos avançar aqui, tá? Para o ponto seguinte, que nós já falamos, que o DENOX deverá garantir, isso aqui eu já acertei com o Goethe, a empresa está sabendo, a gente vai fazer tudo para cumprir esse prazo, 1º de julho, tá? E também fazer com que, então, o Riacho do Paulo possa utilizar essas águas em depósito, tá? Vamos lá. Eu tinha colocado aqui, também no termo, aquelas questões que são, diríamos, de praxe, relativa à medição de cota, de volume, mas vamos ao que mais interessa. Recuperação da barragem Riacho do Paulo. O DENOX me garantiu que até o final do ano completa toda a reforma. Limpeza do barramento, ou seja, tirar aquelas árvores, tudo isso. E aqui eu queria aproveitar que está aqui o pessoal da prefeitura, né, das duas prefeituras, né, para fazer uma proposta que eu fiz aqui para o
o Goethe do Denox e ele aceitou. O Goethe falou que vai estar aí na região no início de junho. Tá? Então, a proposta é sentar com o prefeito de Dom Basílio, tá? E sentar com o prefeito de Livramento e Rio de Contas. Com o prefeito de Dom Basílio, a ideia é estreitar aí, fazer um convênio, um acordo de cooperação, tá? Que permita à prefeitura de Dom Basílio fazer a manutenção, tá? E operar a válvula de descarga lá do Riacho do Paulo, sempre obedecendo o termo de alocação de água. Tá? Então, a ideia é fazer esse acordo entre o DENOX e a Prefeitura de Dom Basílio para o Riacho do Paulo e fazer a mesma coisa para o Brumado com Rio de Contas e com Livramento. Tá? Eu queria saber, então, primeiro, da Prefeitura, aí, nós temos o Rodrigo, acho que é representante aí da Prefeitura de Dom Basílio, né, Rodrigo? O que é que você acha disso, né? Ou seja, de que a Prefeitura, junto com o DENOX, cooperem para cuidar do Riacho do Paulo, né? Os termos da cooperação vocês vão discutir entre vocês, basicamente seria manutenção preventiva e a garantia do funcionamento daquele dispositivo ali de descarga. Essas são as coisas mais relevantes. Então, eu queria primeiro passar para você. Pode ser, Rodrigo? Pois não, eu represento o prefeito. Assim que for possível, vou conversar com ele, vou passar essa colocação, ele vai verificar a legalidade, entendeu? Nós vamos verificar a legalidade da situação e daremos uma posição. Aproveitando a deixa, eu achei assim, essa alocação em relação à do Riacho do Paulo, quanto o 3.3 lá que você afirma lá, e observado o marco regulatório passado, mas se você parar para analisar a resolução do marco regulatório passado, vai observar que tem várias irregularidades sendo às vezes, até aperfeiçoada no momento. Então, nós não podemos seguir com esse erro. Eu podia dar opinião, a gente melhor redigir esse 3.3 aí. Eu vou dar opinião e analisar para que vocês possam analisar. Colocar assim, fica proibida a captação do uso de água para os irrigantes, destinado aos reservatórios pulmões, durante o período que se estende de julho a outubro, porque outubro já vem o período chuvoso. Você está me entendendo? Que dava uma garantia maior. Por que eu estou falando isso? Quando você soltar, que der o curso, vai soltar, por exemplo, 800 mil metros cúbicos. O que acontece? A água atingiu certo ponto. Vamos voltar que chega até a confluência do Rio São João. Com os irrigantes, os grandes, os motobombas pulmões, não operou nesse período, quando você dá o start, que parou a soltura, de imediato, eles ligam os conjuntos motobombas e secam o rio todinho. Você está me entendendo? E o trecho, aquele trecho compreendido, durante do Riacho do Paulo, até ali mais ou menos a localidade de Passagem, vai ficar toda prejudicada. E além do mais, na próxima soltura, vai encontrar um rio vazio, onde essa descarga vai ter que ser superior. Você está me entendendo? E observa-se, gente, o que eu imploro para que a comissão, os órgãos públicos como a ANA, o INEMA, venham observar. Tem pessoas plantando, irrigando pasto. Pasto, o que eu estou falando é subsistência. 90% dos ribeirinhos de Dom Basílio é subsistência. Entendeu? A crise econômica está aí, está batendo na porta, todo mundo sabe. A energia está uma forca. Entendeu? Os pequenos não têm como competir. É por isso que quando o Zorizete frisa a equidade, é isso aí.
entendeu? É tratar os pequenos de maneira que ele possa chegar ao mínimo do mesmo patamar dos grandes. Você está me entendendo, Wilde? Eu peço essa sensibilidade de vocês, para que a gente possa rever esse 3.3 aí, entendeu? E outra coisa, outra ressalva que eu faço, a previsão é no dia 1º de julho. Nós estamos hoje 18 de maio. Quer dizer, nós vamos ter 40 e tantos dias para frente. A lâmina da Luiz Vieira praticamente já cortou aqui, na sede do município. Se não dispuser água do Rio do Paulo, o que é que vai acontecer? O consumo está, inclusive os pulmões estão puxando. O rio está secando, tá entendendo? Então vai ser um prejuízo grande. Eu queria saber que garantia a Ana Udenox vai nos dar da soltura dessa pequena abertura que dá na Luiz da Riacho do Paulo, vai atender os ribeirinhos do município. Ao meu ver, da experiência passada, não deu, porque o conjunto, a válvula não abre, só abre 20%, a vazão é mínima que sai, não tem pressão. Se nós deixarmos o conjunto Cordobamba Grande captar, não vai fluir, a água não vai seguir, e o problema vai persistir. Muito obrigado, Will. Ok. Gonçalo, por favor. Oi, Wilde. O que eu queria pontuar foi o que o Rodrigo já acabou de falar sobre a respeito dos 43 dias até o dia 1º de maio, que nosso pequeno não vai aguentar esperar. Como que vai ficar? Vai ter uma soltura de emergência de Rio de Conta? Como é que vai ficar? Romão. Romão? Olha, o pessoal de Dom Basílio está muito preocupado com o 1º de julho. Mas nada impede de abrir o Riacho do Paulo até o dia 1º de julho. O que é que está acontecendo? Será que vai ser preciso mudar a barragem Luiz Vieira lá para Dom Basílio? Bom, vamos lá, gente. É o seguinte, vocês sabem quanto que é polêmico esse problema, tá? Então, o que nós temos que fazer é fazer com que essa recuperação da descarga aconteça o mais rápido possível. Hoje, segundo a informação que eu tive, Romão, não é possível soltar água hoje do Riacho do Paulo, porque a empresa já até tirou a válvula lá para poder fazer a recuperação, tá? Então, ela precisa efetivamente de antecipar. Quanto mais cedo fizer, menor vai ser o prejuízo aí para quem tiver o fluxo da água interrompido. Isso aí não tenha dúvida, tá? Então, nós temos aqui a pergunta que o Gonçalo fez, viu, Gonçalo? Eu não tenho como te responder agora, nós vamos ter que monitorar isso nesse período de agora até dia 1º de julho, tá? Para ver qual que é a melhor alternativa. A alternativa que a gente está trabalhando é o plano A. Qual que é o plano A? É de fazer a recuperação do Riacho do Paulo urgente, tá? A empresa já começou e a gente vai ficar aqui, inclusive, em articulação permanente com o Denox para ver isso acontecer. Como eu disse para os senhores, o engenheiro Raimundo Goethe vai estar aí na região na primeira semana de junho, inclusive para poder fazer essa vistoria in loco dessa recuperação, tá? Então, vamos, como diz o Jack, né? Vamos por partes, tá? A primeira parte é fazer essa recuperação, garantir essa água do Riacho do Paulo, e se isso não acontecer, como o Rodrigo falou, qual que é a garantia, nós temos outras formas de fazer esse atendimento, tá? Mas o nosso plano A agora é trabalhar com isso. Água para Dom Basílio, a partir do Riacho do Paulo, consertado o reservatório, tá? Deixa eu avançar um pouquinho aqui, gente. Eu queria ouvir, antes de ouvir aqui a Zorizete e o Gonçalo novamente, queria ouvir aqui como chama? O pessoal de Rio de Contas e de Livramento com relação à questão de cuidar do brumado, tá? Tem alguma
Alguém quer se manifestar? O Ricardo, sobre a questão de Brumado, Ricardo? Pergunta, Wilde. Alô? Wilde. Pois não? A pergunta é, essa manutenção, sugerido para que a prefeitura, caso Rio de Contas e Livramento, o custeio dessa manutenção seria de quem? Seria um repasse da Denox? Não, seria a ideia é fazer um acordo de cooperação, tá? Porque nós temos um reservatório, né, Ricardo? Que é um reservatório público e tem um atendimento prioritário, no caso do Brumado, para Rio de Contas e para Livramento. Não é isso que a gente tem, está definido no marco regulatório. Então, se há esse atendimento prioritário para esses dois municípios, a ideia é que alguns trabalhos, coisas simples, por exemplo, fazer a limpeza dos taludes de vez em quando, tá? Daquele mato lá, essas coisas. Que as prefeituras, normalmente, elas têm uma capacidade boa para fazer isso, porque elas têm equipamento, tem gente e tal, para fazer isso eventualmente. Então, a ideia seria esse acordo de cooperação, sabe, Ricardo? Entendeu? Eu acho interessante, na reunião, como você falou com o Deide, a gente sentar, marcar junto com os prefeitos, os mesmos decidir. Eu acho que se é interessante, se é importante para o município, eu não vejo, até porque os prefeitos não abraçarem, mas aí não sou eu que vou falar pelo gestor, né, claro. Mas Livramento está à disposição para a reunião. Ele tem um contato do pessoal, contato de Romão, contato da gente, marcando, nós vamos estar presentes junto com o prefeito, se Deus quiser. Maravilha. E aí, Rio de Contas? Com a prefeitura de Rio de Contas também. Concordo. Lógico que só quem vai poder responder isso vão ser os prefeitos mesmo. Eu só queria tirar essa dúvida se o recurso seria repassado ou se seria custeio da própria prefeitura. Até porque eu já vejo de antemão que nós temos uma prefeitura, vamos dizer, pobre, né? Participação é muito pequeno, então eu vejo assim um pouco de dificuldade. Até porque assim a gente usa dessa água para beber, né? Para irrigação é muito pouco, acho que acredito que um nada em relação aos outros. E vamos tentar usar um pouco para o turismo que a gente já tinha, né? Deixou de ter. Agora sim, quem vai responder isso realmente é o prefeito. É bom ou não? Marcar uma reunião, Denox, prefeito, Ana, e aí eles vão decidir. Eu só queria tirar só essa dúvida, só saber do custeio mesmo. O que nós vamos construir, viu, Márcio e Ricardo, é um acordo de cooperação, porque hoje, se vocês não têm um instrumento legal, jurídico, a prefeitura está até impedida de gastar qualquer centavo lá nas barragens. Então, a ideia é fazer um acordo de cooperação técnica em que vocês possam fazer algum tipo de trabalho, né, que são trabalhos que não deixam o problema crescer, né? Então, é muito mais fácil arrancar um matinho lá no talude do que cortar uma árvore, né? Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente está propondo essa cooperação, entendeu? Tá? Mas o Goethe vai detalhar isso mais com vocês, ok? Tá? Deixa eu só concluir aqui a leitura, depois eu passo novamente aqui, abro a palavra para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a questão da recuperação da barragem está em curso, a fiscalização do entorno do reservatório, né, e do trecho do Rio Brumado, Ana e Nema, nós vamos, está registrado aqui, mas como está gravado, vocês podem depois até usar essa gravação, porque nós vamos efetivamente fazer este ano, tá? Nós tínhamos aqui, do ano passado, uma ação que era com relação aos regos, ali que a DIB ficou de fazer o cadastramento dos regos, fazendo fotos, dimensões, derivações, coordenadas, para a gente poder fazer o investimento no medidor de vazão. Queria saber aí do Romão, da DIB, se vocês querem fazer essa parceria conosco, ou se vocês acham que isso não dá para ser feito. Como que está aí o Romão? Romão? Cadê o Romão? Saiu?
Romão? Fala, Wilder. É sobre os regos, Romão. Que está na tela. Wilder, eu tentei fazer aquele levantamento, mas encontrei muita dificuldade, viu? Lá é um bem particular e a DIB é privada e o pessoal começa a ver a questão com os olhos diferentes. Então, eu sugiro que envolva um órgão público aí para que faça esse trabalho e não mais a DIB. Ok. O Jean, você está me ouvindo, Jean? Sim, Wilde. Você conhece lá a saída para os regos? Eu já estive lá em outras situações. É um local de acesso um pouco complicado, entendeu? Não é de um acesso muito fácil, não. Na verdade, eu acho que o que você precisaria seria a coordenada com as dimensões, né? Isso. No caso, solicite ao INEMA, porque a gente tenta fazer para ver se é possível. Eu não posso afirmar ainda por conta que o acesso tem alguns trechos de acesso bem difícil e a gente precisaria também do apoio de alguém que conhece o trajeto até lá. Não é um acesso muito fácil, não, sabe? Precisaria de um apoio. Mas aí a gente articula depois com o município, com o equipe, para só mostrar para a gente. Tá, então eu vou colocar aqui, Romão, então que a gente vai solicitar o INEMA para fazer esse levantamento e vocês apoiam o INEMA indicando aí os locais para que eles possam atuar. Pode ser, Romão? Pode, Wilde, e assim fica melhor. A gente dá todo apoio que for possível. Ok. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui, então nós já tínhamos definido aqui, ó. Estudos sobre aprimoramento do marco regulatório, garantido o debate presencial. Tá? Ou seja, a gente tinha aqui, como o Rodrigo falou aí, ou seja, nós fizemos o marco regulatório em 2017, tendo debatido aí em 2016 presencialmente, né? E surgiram então essas novidades nesse tempo, né? Que a gente não, diríamos, atentou muito, né, e que a gente pode efetivamente dar uma melhorada nesse marco regulatório. Tá? Desde a questão da operação dos reservatórios, quem vai operar, como vai operar, desde a questão do monitoramento, a obrigatoriedade da outorga, o limite para uso que independe de outorga, ou seja, existe uma série de questões que a gente pode aprimorar, inclusive como é a proposta de Dom Basílio, com relação ao uso abaixo do Riacho do Pau em determinadas condições, né? A Prefeitura de Dom Basílio solicita que essa água do Brumado possa ser utilizada pelo Rio Brumado todinho até no São João, e hoje o marco regulatório estabelece somente até o Riacho do Pau, tá? Então, a minha sugestão para vocês é que a gente marque uma reunião presencial aí em outubro, tá? Para que a gente possa conversar, apresentar essas propostas aí com a comissão gestora, tá? Inclusive analisando aquela situação que o Márcio trouxe com relação a descargas para prevenir enchentes aí na região. Acho que seria uma reunião de um dia inteiro para a gente conversar sobre isso. Tá? A gente sai daqui de Brasília, vai, senta com vocês, né, com a comissão gestora, e fazemos essa conversa presencial. Tá? Não vão fugir do debate, não. E se a gente puder aprimorar, melhorar, vamos fazer, né, sem nenhum problema, desde que a gente tenha bom senso, cooperação, parceria, né? E munidos aí de um senso de justiça maior possível, né? Todo mundo querendo cooperar. Tá? Então, podemos fazer isso. A gente marca para outubro uma reunião presencial para conversar sobre isso. A Ana leva uma proposta junto com o INEMA e fazemos aí uma reunião de dia inteiro. Pode ser? Tá, beleza. Tá combinado. Combinado, Yuri. Pode ser assim? Ok, Pode ser. Pode ser.
Pode ser? Então, a gente vai fazer aqui, ó, o estudo para aprimoramento, reunião, debate presencial, em outubro, em outubro de 2022, tá? Aqui eu pus também, então, a definição do modelo institucional para manutenção preventiva e operação, que é aquilo que a gente já comentou, né, com relação a essa parceria do DENOX com as prefeituras para cuidar do Riacho do Paulo e para cuidar do Brumado, tá? Bom, a comissão de acompanhamento é a comissão gestora que vocês têm, né? Tá? Essa é a comissão que a gente quer valorizar, né? A gente sabe das dificuldades aí, às vezes, de entrar num consenso, né? Mas o pior dos mundos, a gente até conversou aí, né, Romão, sobre isso, né? Seria fazer duas comissões, entendeu? Mas no caso limite, a gente pode até estabelecer duas comissões, tá? Mas vamos tentar fazer com que a gente consiga aí se articular, né? Talvez essa reunião de outubro seja boa para isso, para a gente poder, inclusive, discutir esses temas que são espinhosos conjuntamente, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem aqui duas pessoas inscritas, o Gonçalo e a Zorizete. Por favor, Gonçalo. Oi, Eude. A preocupação nossa aqui da comissão é só a respeito dessa demora para resolver o problema da comporta, que eu acho que nosso ribeirinho não pode esperar, não vai aguentar esperar 43 dias, que já sofreu com a longa período de estiagem. O ano passado todos perderam suas roças com água na barragem, nas duas barragens com água. Esse ano pode ocorrer de alguns produtores perder novamente com essa longa espera para consertar essa comporta. E nós esperamos um bom senso da ANA e do DENOX para resolver esse problema, se caso precisar de uma soltura de água. Bom, aquilo que eu te falei, nós temos o plano A, vamos insistir no plano A, se não der, a gente vê o que faz, tá bom? Zorizete, por favor. Wilde, na verdade, o meu questionamento era nesse sentido, mas você mencionou que, no caso, teria um outro plano. Então, no caso, sim, possivelmente já iria se trabalhar a construção de um plano B, ou, no caso, só iria constituir esse plano B de acordo do problema já instalado, aí agora correndo o risco de atrasar o cumprimento desse plano e atrasar o atendimento aos nossos agricultores. E uma outra questão, assim, que eu só quero complementar, quando a gente fala em questão da Luiz Vieira, a gente não está querendo, como o Romão disse, trazer a barragem para Dom Basílio. Isso é possível. A gente não quer, assim, essa situação, mas assim, é uma coisa impossível. De certa forma, o que a gente só quer é o cumprimento dos direitos que sejam iguais para todos. A gente não quer problema, somos todos amigos, somos cidades amigas. Por que, no caso, não pode ter compreensão entre Dom Basílio, entre o Livramento e entre Rio de Contas? Por que não podemos trabalhar com a união? Os reservatórios estão cheios, os reservatórios têm água, não precisa a gente ficar brigando. Rio de Contas pontuou muito bem a Defesa Civil, está cheio, pode necessitar de uma descarga, e, no caso, se deixar essa água toda vir com fé em Deus, bons períodos de chuva que vamos ter pela frente, aí agora, no caso, como é que as residências, como é que se vai trabalhar a proteção dessas famílias se essa descarga for realizada num período chuvoso, onde vai ter água de riacho, vai ter água do rio, do próprio rio normal. Então, assim, com a necessidade de Rio de Contas, com a necessidade de Livramento, podemos trabalhar uma necessidade casada. De certa forma, assim, daqui 15 dias teremos a necessidade da soltura de água, possivelmente, para atender os nossos ribeirinhos, que você está se tratando de um possível plano B, que seria para resolver esse problema, que a gente ainda não sabe como vai ser esse plano que a ANA estabelece. Então, assim, é uma situação a se analisar. A gente só quer que seja atendido o pequeno e o grande com equidade, com igualdade de direitos, porque todos somos seres humanos,
todos temos as nossas famílias para sustentar. Eu digo as nossas famílias porque eu sinto pelos agricultores familiares que no ano anterior perdeu suas lavouras, teve um grande prejuízo, o município perdeu, somou o prejuízo para Dom Basílio, para Livramento e para Rio de Contas, porque a produção daqui garante a economia também dos municípios vizinhos. Então, vamos analisar isso e atentar à necessidade desses pequenos, daqui a uns 15 dias, termos uma decisão e já ter uma forma de atendimento desses pequenos para poder salvar suas lavouras, seguir a produção, ter renda e ter sustento para suas famílias. Muito obrigado, Hilde, e muito obrigada a todos. Obrigado, Zorizete. Nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos encerrar essa reunião, nós vamos dar uma forma mais adequada a essas redações que nós fizemos aqui conjuntamente, né? Então, eu acho que ficaram algumas pendências, né? Ficaram algumas pendências aí, que a gente não vai ter como resolver agora, nós não temos plano B agora, nós não temos agora nenhum mecanismo formal para poder impedir essas captações que não sejam na época da descarga, né? Então, nós temos algumas pendências que nós vamos deixar para frente, tá? Mas eu acredito que a gente avançou, né? A gente avançou e eu acho que, sabe, Jean, Silvia, Clélia, eu acho que realmente a gente tem que trabalhar mais perto aí, Ana e Nema, nessa região, né? Dar prioridade aí, porque a economia da região merece, tem água e a gente não pode, diríamos, atrapalhar, a gente tem que ajudar, né? Tá? Então, eu acho que estamos aqui no mesmo barco, viu? A gente não mora aí, né? Mas, viu, Zorizete, a gente entende aí a preocupação de vocês e vão trabalhar para fazer o melhor da nossa parte, ok? Tá? Então, gente, eu Wilde, vou... Oi, Wilde, Clélia, é Clélia. Oi, Clélia. Não sei se vocês estão me ouvindo, vai desculpando que eu tive que sair também, mas nós estamos aqui também, tá certo? O que a gente puder fazer também para estar ajudando aí, facilitando nas informações que sejam necessárias, as ações, tá certo? Então, eu estou aqui justamente para poder estar acompanhando esse processo. Tá. Clélia, eu já te pediria, já para a gente até agilizar, né? Se puder entrar em contato com o pessoal do núcleo de outorga e já ver logo essas outorgas que já estão regulares lá, da mesma forma que vocês fizeram para a gente lá no Zabumbão, né? Que a gente precisa que as pessoas tenham essa informação aí na região, sabe? Então, isso já poderia adiantar. A gente vai oficiar isso, mas, né, eu acho que aproveitar e já... vocês que estão em Salvador já agilizam isso, né? E, de repente, viu, okay. Se puder, Clélia, verificar as pendências que estão aí na outorga de processos que faltam ser analisados, porque aí a gente poderia, talvez não sejam tantos assim, né? Conversar aí no INEMA também para dar celeridade a esse atendimento, entendeu? Ok, Wilde. Já estou registrando aqui. Como eu sei que você realmente manda, né, para a gente uma ata depois constando, né, as responsabilidades para cada um que ficou pendente, tá? É bom que eu oficializo junto ao meu setor, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Tá, viu, Clélia? obrigada a você. Tá. Gente, então, olha, eu vou encerrar. Uma boa tarde a todos. Eu acho que todos aqui já usamos a palavra, né? E a gente precisa, então, agora dar encaminhamento a essas ações que a gente acertou, ok? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Só um minuto. Boa tarde a todos. Vou encerrar a gravação, só um minuto. E